Começa agora o programa Coisas de Cristão, o seu podcast teológico com uma pitada de cultura pop. Bem-vindos a Nárnia! Muito bem, Coisas de Cristão no ar. Estamos aqui na onda do seu rádio, do seu Wi-Fi, nas suas plataformas de podcast diários. Eu sou o Patrick Duarte, do blog Pensamento Livre, e o mundo já não é mais o mesmo, Charles. E eu sou o Pedro Augusto, da Igreja Batista da Lagoinha. E eu sou o Rafael, da Batista Geração. Olha, só tem gente batista hoje aqui nesse tema, só pessoas de nome, de peso, maravilha, hein? Batista. Enquanto dos batistas. E hoje a gente veio aqui, a gente está aproveitando nesse cenário de pandemia, de coronavírus, Covid-19, que nos levou a conviver de uma forma mais online, né, com os nossos amigos, com os cultos. Então hoje o nosso tema é a igreja e o desafio do culto online. Pessoal, vocês imaginavam que na geração de vocês iriam vivenciar algo parecido aí com uma quarentena, com uma pandemia, ou vocês só viam isso em filme? É uma coisa que nunca imagina, né? A gente não imagina que vai acontecer até acontecer, né? Eu tava esses dias conversando com um médico amigo meu e ele tem mais ou menos uns 75 anos, né? E ele tava me contando que durante todo esse tempo que ele já viveu, ele nunca tinha visto algo parecido. Então imagina eu que tenho 23, vocês também que estão nessa faixa de idade, é algo realmente muito novo, né? Obrigado pelos 23 aí. Realmente a gente vê esse... Eu tô um pouquinho longe dessa idade aí, mas eu tô longe, mas tô perto. Mais ou menos isso. E é engraçado, né, porque a gente vê isso muito em filme, mas a gente não sabe quando a gente vai vivenciar isso de verdade, né? A gente assiste muita série apocalíptica, não sei se vocês assistem, né? Eu assisto essas séries de zumbi e sempre tem aquela piadinha que as pessoas estão preparadas, né, para um apocalipse zumbi. E quando realmente acontece um apocalipse de uma quarentena que você tem que se isolar, você descobre que você não está preparado para nada, né? Não é à toa que as pessoas foram até estocar papel higiênico, Esse né? negócio Durante do o papel começo da higiênico é um pandemia. mistério até hoje, né? Eu não entendi pra que tanto papel higiênico, cara. Saber, né? A pessoa não quer ficar na mão, né? Rapaz, literalmente, né? Maravilha, mas vamos falar um pouquinho aí do nosso cenário, né, do que a gente entende bastante aí, que é a situação da igreja. Então a gente vai começar debatendo esse tema aí do desafio do culto online para a igreja de hoje, trabalhando um subtema aí que é o seguinte: a igreja, ela estava preparada para uma quarentena? A igreja ela já tinha essa preparação para reagir em um cenário desse? Como que vocês veem isso? Como que a igreja de vocês está lidando com isso? Pedro, você pode começar, por favor? Então, cara, eu acho que assim como na sociedade de modo geral, né, a igreja não estava preparada. Ninguém espera por isso, ninguém espera que vai ter que fechar as portas e direcionar todos os cultos, todas as atividades somente para as plataformas digitais, né? A gente pegar aí algumas igrejas um pouco mais, vamos dizer, modernas e não tão apegadas aí às tradições, né, mais antigas, já rola os cultos online há bastante tempo, né? Tem ali a transmissão pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, etc. Mas somente online é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu acho que pegou todo mundo de surpresa mesmo. E traz uma série de dificuldades que eu acho que a gente vai tratar um pouco mais pra frente, né? Mas eu acho que, de fato, preparado mesmo, as igrejas não estavam, assim como eu vejo que os hospitais não estavam, o comércio não estava, né? Nem o governo mesmo esperava por isso, né? Ninguém estava preparado, né? Eu acho que pegou todo mundo aí de surpresa, mas por mais que ninguém estava preparado, eu acho que hoje a gente tem muita tecnologia que as pessoas conseguiram correr atrás rápido, né? Então, assim, eu acho que quem não estava preparado, não estava tão preparado, conseguiu rápido recurso, pelo menos para os cultos online. Mas a questão de, como o Pedro falou, ninguém está preparado, o governo não está preparado, o comércio não está preparado, hospital, escola. Então, eu acho que isso é algo que vai mudar muita coisa daqui para frente.
porque creio eu que as pessoas vão agora esperar algo do tipo, né? Então acho que provavelmente quando tudo isso aqui acabar, ou deveria, né, já ter uma carta na manga para uma próxima pandemia aí, né? Vamos assim dizer. A gente não sabe, né, quando que pode vir a próxima, a gente nunca espera, nunca sabe de onde vai vir o mundo, né? Igual, realmente eu acho que a igreja não estava preparada, como o Pedro falou, as igrejas mais modernas já trabalham com essa questão de culto online, mas é uma transmissão que elas fazem, geralmente para as pessoas que querem conhecer um pouco mais ali daquela igreja, porque o culto está acontecendo na igreja e ele só está retransmitindo aquilo online para as pessoas. Acho que nunca aconteceu, pelo menos na nossa geração, do culto precisar ser feito online, mas para todos os membros, né, ao mesmo tempo tá assistindo, tá compartilhando. Então a gente viu exemplos de ceia online, a gente viu exemplos até de batismo, o batismo correndo online. Então a gente viu que a igreja teve que se adaptar de uma forma a transmitir esses cultos, de uma forma que ela não estava preparada. Isso aqui no Brasil a gente está falando, né? E é um país que tem uma liberdade religiosa um tanto considerável. A gente não sofre perseguição assim, igual outros países, igual teve a China, que proibiram de fazer até os cultos online na China, por exemplo. Então a gente vê que o nosso cenário é um cenário até tranquilo para a gente se trabalhar, né? Mas realmente a igreja não tinha essa preocupação. Você viu que teve muitas igrejas que precisou correr atrás para conseguir colocar 1.000 inscritos no YouTube para poder abrir a janela de fazer culto online, né? Então a igreja teve que entender que a ferramenta online teve que se tornar uma ferramenta de trabalho. O meu TCC do marketing do meu pós de marketing que eu fiz foi justamente isso, né? O trabalho do marketing digital nas igrejas. Então é engraçado que agora meio que casou bastante o tema que eu usei com o que a igreja está fazendo. E nisso, a gente entra para um segundo subtema aí, que talvez é o tema que a gente vai desenvolver melhor hoje aqui. Essa tecnologia, né, que a igreja está usando hoje para poder fazer seus cultos online, ela é uma aliada ou ela é inimiga do evangelho? O que vocês acham? A tecnologia eu acho que é aliada. Eu acho que tudo que você usa, eu acho que de forma boa, que você usa apontando para algo bom, você consegue usar para algo bom. Então, assim, tecnologia é boa até que você use ela de forma errada. Então, eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo hoje, até na questão de você conseguir fazer os cultos chegar até o lar das pessoas, é uma boa aliada nesse sentido. Porque assim, as pessoas não podem, né, se reunir, não podem ir para a igreja, então tudo tem que ser transmitido online. Só que eu acho que a gente começa a encontrar problemas de ter só o culto 100% online. Eu digo do tipo, as pessoas muitas vezes só ligam lá na TV, colocam lá o culto, mas eu acho que não consegue talvez aquela mesma sensação de você estar com pessoas ao seu lado. Ou às vezes você não consegue nem prestar direito atenção no que você está vendo, porque assim, você está na sua casa, às vezes num conforto diferente, num estado ali diferente, às vezes pessoas na sua casa que não querem assistir a programação do culto, então as pessoas dispersas dentro da sua casa, então eu acho que isso acaba assim, você tem o culto na sua casa, beleza, você tem o conteúdo, mas eu acho que você não consegue absorver tanto quanto se você estivesse numa igreja, num lugar específico para isso, prestando atenção somente nisso, não tendo tanta coisa acontecendo na sua volta. Eu também, cara, eu penso mais ou menos nessa mesma linha que realmente a tecnologia é uma aliada, né? Assim como o apóstolo Paulo até fala, né, que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Eu acho que existe um jeito certo da gente direcionar quase tudo da nossa vida e as coisas que estão à nossa disposição para que seja utilizado para a glória de Deus, né? Eu acho que isso é uma possibilidade e isso é uma coisa que a gente tem sempre que estar buscando. E a tecnologia é mais uma dessas coisas, né, que está aí e que a gente está usando no dia a dia, seja para o trabalho, seja para a escola, para a faculdade, o que quer que seja. E agora ainda mais também para a igreja, né? É uma forma de conectar as pessoas que estão distantes e poder transmitir os cultos. Eu até estava meio curioso para saber como que a igreja lidou com isso nas outras pandemias, nas outras pestes que aconteceram, a peste negra, a gripe espanhola, etc., e que a gente não tinha, toda essa tecnologia à disposição. Eu dei uma pesquisada no Google e não achei muita informação sobre isso.
mas como não tinha internet, não tinha YouTube, WhatsApp, Instagram, essas coisas, eu acredito que de fato eles fizeram um isolamento, né? Talvez não tão intenso quanto a gente tem vivido hoje em dia, e que foi um empecilho a mais. Então a gente percebe que a internet é uma porta que está se abrindo para a gente conseguir ultrapassar essas dificuldades aí. Mas como o subtema foi muito bem colocado, né, é uma aliada. Eu penso que os cultos online, eles são aliados aos cultos presenciais, né? O que não pode acontecer é, passando tudo isso, as pessoas trocarem uma coisa pela outra, né? Porque daí você está abrindo mão de uma comunhão presencial, que tem uma série de fatores que estão envolvidos, né? Que tornam, que trazem essa necessidade, né? Até eu acho que a questão que você comentou aí, Pedro, das outras pandemias que teve, mas eu acho que assim, antigamente as pessoas já tinham o hábito de ter cultos em casa, né? Eu lembro que minha mãe fala, desde isso da época dos avós, que sempre, pelo menos uma vez na semana, já tinham cultos em casa. Então, eu acho que já tinha esse hábito de às vezes, ter um culto entre a família, mais, vamos assim dizer, mais isolados em casa. Então, creio eu que quando teve essas pandemias anteriores, as pessoas já tinham esse hábito de ir em casa uma vez por semana, de fazer o seu culto no lar, né? Hoje a gente tem né, o PG, que a gente vai na casa de alguém, se reúne em várias famílias. Mas eu acho que antigamente era diferente, né? Porque você tinha os cultos da família, tipo assim, você reunia a sua família e fazia o culto. Então, acho que as pessoas já tinham mais esse hábito de estar reunido num culto em casa, coisa que hoje não tem tanto, né? São poucas famílias que param elas, tipo, a família mesmo, pai, mãe, os filhos, falam assim, vamos tirar esse tempo aqui, um tal dia na semana para fazer o nosso culto em casa. Então, quem não fazia, tá correndo agora para fazer hoje, né? A maioria das famílias nessa... Mas isso já era hábito antigamente, né? Então, eu acho que foi um pouco mais fácil essa questão de culto do que está sendo hoje, né? Sim, verdade. Então, a minha preocupação muito... Eu sou um cara de tecnologia, né? Eu sempre gostei muito, né? À toa que eu fiz a minha pós em marketing, trabalhei durante um período assim, eu gosto muito, mas eu tenho algumas preocupações em relação a isso. A gente vê numa época, eu participo muito de uma rede social, acho que é o Twitter, não sei se vocês têm. Eu gosto muito da ferramenta do Twitter, só que lá você percebe que, principalmente essa geração mais nova, esses jovens, a gente tem uma grande demanda de desigrejados, pessoas que acreditam que não precisam participar da igreja desde que acreditem em Jesus. Isso me preocupa pela seguinte forma, quando a gente tem um culto online, é legal você poder participar, né? Principalmente nessa questão de pandemia, né? A gente não consegue ir até a igreja. Então, na verdade, a gente até anseia, né? Logo de retornar. Mas a gente assiste o culto, assim, eu vejo dessa seguinte forma, a gente consegue assistir, a gente não consegue participar, porque sempre tem alguma coisa na sua casa que chama a sua atenção. Você precisa parar e você para fazer, porque você já está em casa. Você deixa a TV ligada ali com um volume um pouco mais alto, talvez para você poder escutar, e você vai fazer aquela alguma coisa que te chamou. Então me preocupa justamente por causa disso, né? No início da igreja primitiva, na época do credo apostólico, o pessoal se reunia e ficava junto o tempo todo, né? Para poder fazer a parte do corpo de Cristo, depois dos ensinos que a gente tem aí de Paulo sobre a comunhão, que acho que ele fala disso, até, se não me engano, em 1 Coríntios 12, ele fala um pouco ali do corpo de Cristo, que todos nós somos os membros. Então, até que ponto a gente analisa que o culto online, né, dentro de uma pandemia, pode ser benéfico nessa questão? Porque, assim, a gente está vivendo uma situação que a gente não tem como recorrer e a gente estaria arriscando não só a nossa vida, mas como a vida das pessoas que têm o potencial mais alto aí de morte, e também a gente estaria arriscando criar um colapso no sistema de saúde, porque se a nossa igreja ficar todo mundo doente, não tem hospital que aguente comportar o pessoal, né? Minha preocupação só é esses jovens desigrejados que já tinham essa mentalidade e começaram a utilizar dessa ideia do culto online para justificar realmente que a necessidade de ir para a igreja não existe mais. Você pode fazer isso da sua casa. Vocês acham que isso pode ser um tema a vir mais para frente, depois que passar essa pandemia? Ou vocês acham que eu estou pensando num cenário muito mais apocalíptico? Eu acho que hoje, o que acontece com essa questão de a gente ficar assistindo cultos online, tecnologia? Nós temos
o ouvinte tem o controle da situação, do tipo assim, ó, eu quero pausar aqui, quero continuar depois, quero pular os louvores, ou quero só ouvir os louvores e não ouvir a pregação, ou até diferente, você começa, porque assim, eu vou falar por mim, na minha timeline de Facebook, ou até nos meus grupos do WhatsApp, todo dia eu recebo tanto convite de live que vai ter de culto, tanto culto online, porque assim, eu posso assistir vários cultos e misturar minha cabeça com muita coisa, assim, hoje a minha igreja tem um pensamento, mas aí eu começo a ouvir tanta coisa de lugares que às vezes eu nem sei, não conheço, mas assim, eu posso ouvir, e a sua cabeça pode começar a mudar muita coisa, e você ouvir muita coisa que você pode tomar como verdade e não é, de pregações que você não sabe nem de quem que é, mas você está ouvindo porque está chegando. Então eu acho que assim, a gente acaba tendo o controle nessa questão, que é um controle que a gente não tinha antes, e é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado de saber o que a gente tá vendo, o conteúdo que a gente está tendo, a pregação, se isso faz parte realmente Legal. depois que a gente ouvir uma pregação, isso a gente já tem que fazer nos nossos cultos da nossa igreja. Você acaba de ouvir uma pregação, ler e ver se aquilo faz sentido realmente, não aceitar tudo que estão te falando. E hoje, nos cultos online não tem que ser diferente. Você ouviu uma pregação, dá uma lida, vê, não, isso aqui realmente faz sentido, não faz sentido. Eu acho que hoje você tem tanta opção de ouvir tanta coisa hoje, que você acaba, eu acho que, eu falo assim, não, hoje eu não quero ouvir a pregação da minha igreja, hoje eu quero ouvir a pregação da igreja X, porque meu amigo é de lá e me mandou. Então eu acho que a gente acaba misturando muita coisa e muitas vezes se você não se aprofundar e saber o que você está ouvindo, você começa a tomar verdades, coisas que não são, porque são pessoas aleatórias daquilo que você está ouvindo. E tá a questão que você falou de... Eu conheço, o Pedro conhece também, gente que... tem um amigo meu que eu brinco que ele é crente do YouTube, porque ele escolhe as pregações que ele quer assistir conforme o que ele acha que tá certo. Então, assim, não, quero hoje ouvir uma pregação sobre tal coisa do fulano. Hoje eu quero ouvir. Então, assim, é algo que você escolhe o que você quer ouvir, não algo que muitas vezes chega para te confrontar, vamos assim dizer. Então, acho que você acaba selecionando o que você quer ouvir pro seu próprio prazer, vamos assim dizer, e não algo que chega para te confrontar, que nem são os cultos, né? Eu acho que uma questão de estudo Entendi. Você tá falando que a pessoa tá procurando escutar algo para poder confirmar o que ela já acredita, na verdade, né? Eu concordo com o Rafa, e até seguindo a pergunta de você, Patrick, eu acho que essa questão dos desigrejados talvez seja até um tema para a gente bater um papo depois, que é um tema bem extenso, né? Mas acho que essa questão do culto online, bem como o Rafa disse, né? Ela traz um conforto e até uma sensação de, como é que eu posso dizer, empoderamento para a pessoa, né? Ela controla aquilo que o Rafa disse, a hora que ela assiste, a hora que ela pausa, se ela quer assistir o louvor ou somente a pregação. Ela quer ouvir sobre ansiedade, ela vai lá e põe no YouTube, pregações sobre ansiedade. Ela quer ouvir X pastor, ela coloca o nome do pastor, né? Então ela, vamos dizer, ela se sente dona da sua caminhada espiritual, vamos colocar assim, entre aspas, né? E isso daí é um pouco perigoso, porque se deixa de ter aquela mentalidade de discípulo, né? De discípulo, de ser discipulado, ou de ovelha, como você preferir chamar, e você passa a ser o dono de si, né? Isso é um pouco perigoso, porque você pode, como o Rafa disse também, você pode começar a ouvir várias coisas, com tanta oferta que tem, você vai ouvindo tantos produtos, tantas coisas, que acaba se perdendo de tanto conteúdo, né? Você perde meio que o filtro, e daí, por fim, pode ser que o resultado não seja muito legal. Mas nos dias de hoje, como essa é a única opção, eu acho que a gente tem que fazer o máximo possível para tornar essa experiência o menos impactante possível. Eu acho que aí entra o papel um pouco da igreja, né? Bacana. De tentar ensinar, né? Falar assim, o culto nesse tempo de pandemia, assim, vamos tentar seguir tal coisa, não vamos ficar indo atrás de coisas, de pregações, não fique assistindo qualquer coisa que chega.
Eu acho que talvez é um papel um pouco da igreja nesse momento, tentar dar um direcionamento em como se comportar na questão de cultos online. Eu acho que assim, não tem problema nenhum você ouvir um culto online de outra denominação, de uma outra igreja, mas é a questão da gente se preocupar com esse filtro, né, de saber o que a gente está vendo. Eu acho que a igreja, as denominações, como assim, a minha igreja deveria ensinar como a gente se comportar nesse tempo aqui na questão de selecionar os nossos cultos. Bacana, legal. E, por exemplo, esses dias, não sei se vocês estão percebendo também, a gente teve muitas lives no YouTube esses dias de cantores, né? De cantores de gospel que estão fazendo aí, desenvolvendo essa live aí, que eu acho legal, bacana para o pessoal poder. Porque assim, ficar em casa o dia inteiro numa quarentena mexe com o psicológico, né? Não é todo mundo que consegue conviver com uma situação dessa. Então, as lives ajudam a relaxar. Eu acredito que o culto ajude também você ter esse momento, porque dentro da quarentena, não podendo ir até a instituição, a gente quer ter um momento ali de adoração a Deus, então o culto está sendo esse escape, né? Mas o que a gente não pode esquecer, mesmo durante essa... A gente sabe que isso vai passar, a gente tem certeza que isso vai passar, mas eu escrevi um texto esses dias no Instagram falando exatamente sobre isso, que esse isolamento, na verdade, ele trouxe para a gente uma característica de que a gente já estava isolado antes. Não sei se vocês concordam com isso. A gente vive tão acelerado no dia a dia, com tecnologia, com WhatsApp, que aqueles amigos que a gente poderia ver, a gente só manda uma mensagem no WhatsApp, ou a família, a gente sempre deixa para ver a família depois. E eu acabei falando isso assim, que a gente precisou ficar isolado para entender que a gente já estava isolado, né? Que a gente não tinha visto ainda essa prisão na nossa frente. E a igreja, a comunhão da igreja, é justamente o relacionamento, né, com as pessoas. E se a gente começar a ter um relacionamento somente online, se isso se estender muito tempo, eu acredito que isso começa a esfriar. Não sei se vocês têm essa mesma visão. Por isso eu acredito que, no nome de Jesus, isso vai passar logo, mas a comunhão dos santos, né, a comunhão da casa de Deus, a gente sabe que a igreja, a construção, ela não é a igreja somos nós. Mas se a gente não tiver uma comunhão a tratar com isso, a igreja vai acabar se perdendo, né? Porque o Patrick, ele é uma parte da igreja, o Rafael é uma parte da igreja, o Pedro é uma parte. Quando a gente está junto, a gente é essa igreja. Vocês acham que no online a gente consegue tratar 100% essa comunhão bíblica que a gente está tentando trazer aqui um pouco, ou não? Realmente está sendo essa adaptação apenas? O Patrick Patrick, já ouviu até eu comentando, tem uma passagem que eu gosto muito, que é de Atos 2, que é logo depois do Pentecostes, dos Atos do Pentecostes. O finalzinho de Atos 2, do 42 para frente, começa a falar da primeira igreja lá de Pedro, e fala como que era a comunhão dos cristãos lá, né? Que todos repartiam o que tinham em comum, eles estavam sempre comendo juntos, dançando juntos, fazendo as coisas juntos, e o que um precisava, o outro, todos eles repartiam entre igual para todo mundo viver na mesma comunhão, com as mesmas coisas, um não tendo mais do que o outro, que um precisar, o outro vai lá e doa. Então, essa era sempre a visão de uma igreja em comunhão que eu sempre tenho na minha cabeça, que é essa questão de compartilhar, de você se doar pelo próximo. E isso a gente já não estava tendo nem com a igreja sem ser online. E algo que eu sempre já comentava, que por mais que às vezes a gente se reúne uma vez por semana na casa de alguém, para uma célula, um PG, ou esteja na igreja, eu acho que essa comunhão da gente se importar uns com os outros, da gente tomar as dores uns dos outros, chorar uns com os outros, rir uns com os outros, a gente já era, vamos assim dizer, numa mentalidade online. Porque assim, hoje a gente tá aqui, mas em teoria, por mais que eu me preocupe muitas vezes com o irmão, hoje eu não consigo ir até a casa do meu irmão para ajudar ele, fazer alguma coisa assim. E a gente tava nessa mentalidade já antes do culto online, do tipo assim, poxa, eu me preocupo comigo mesmo, o meu irmão tá passando dificuldade, abençoa o irmão ali, tá abençoado em nome de Jesus, né, em vez de realmente abençoar com, às vezes, alguma cesta básica se precisa, ou com dinheiro, ou com, sei lá, com qualquer coisa. Eu acho que essa mentalidade de comunhão que eu vejo em Atos 2, a gente já não tem há muito tempo, de realmente se importar com o nosso próximo antes da gente.
Então, eu acho que esse culto online, realmente, essa questão de pandemia, com os cultos online, a gente se encontrar online, só trouxe à tona o que já existia. Porque, assim, hoje a gente consegue se encontrar online, fazer reunir os amigos e fazer um culto online que nem a gente fazia indo na casa de alguém. E você percebe que tá sendo praticamente a mesma coisa. Quando era para você pensar do tipo assim, poxa, era para ser pior estando aqui online do que quando a gente estava, tipo assim, na questão de você ver as pessoas, se encontrar com as pessoas. Por mais que a gente fale assim, não, é legal ter as pessoas do nosso lado, mas a gente vê que realmente as pessoas não estão tão conectadas no sentido de ser próximos um do outro, independente de estar online ou estando presencial, as pessoas não estão tão conectadas um com o outro, se importando uns com os outros. Então, eu acho que realmente essa questão do culto online, para mim, trouxe isso muito evidente, de que a gente já vivia, vamos assim dizer, uma pandemia espiritual nessa questão de se importar, de comunhão uns com os outros, e isso agora só trouxe isso à tona, porque realmente já faz tempo que eu não vejo tanto as pessoas se importarem uns com os outros nessa comunhão que eu vejo de Atos 2. Realmente, essa questão dessa comunhão, né, nos cultos domésticos, né, nos cultos nas próprias casas, como a gente vê na Bíblia, a gente vê, né, nos relatos mais antigos, né, foi se perdendo com o tempo. As pessoas, elas se acostumaram, de modo geral, a ter aquele culto ali uma vez por semana, no domingo à noite, ou então 2 vezes por semana, talvez, né? E foi perdendo aquela determinação, aquele espírito de cultuar a Deus com a sua vida, né? De cultuar a Deus no dia a dia, de cultuar a Deus estando em casa, estando com seu filho, com sua esposa, com seu marido, etc. E foi se tornando mais uma programação semanal, né? Tá parecendo que assim, né? O culto online que a gente tá tendo hoje é para cumprir tabela, né? Essas reuniões que a gente tá fazendo pelo Zoom. Tipo assim, se eu não abrir a minha janelinha aqui no culto online, o irmão vai ver que eu não tô ligado e vai pensar, pô, por que ele não tá? É tipo assim, entendeu? Mas eu acho que é um bom tempo pra gente refletir sobre todos esses pontos e talvez tentar resgatar alguns valores, alguns costumes antigos, né? Como essa questão de que é necessário, sim, eu creio, né? De acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu leio na Bíblia, que é necessário, sim, a comunhão de todos ali, como é o que acontece nos templos, nas igrejas, né? Mas eu entendo que é fundamental também esse entendimento de que o culto ele não deve acontecer só naquele templo específico, naquele horário específico, né? Tem que ser mais uma questão contínua, um hábito, né? Você tem que cultuar a Deus com Sim. o estilo de vida que você pratica no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu lembro quando eu cuidava dos jovens na outra igreja, aí uma vez eu até lancei uma pergunta para eles, assim, quantas vezes por dia vocês cultuam a Deus? Aí a pessoa, 1, 2, sei lá, tem que ser 3. Aí eu falei assim, a gente tem que cultuar a Deus 1 vez por dia. Na verdade, dura da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ou, na verdade, da hora que você acorda até a hora que você acorda. Porque até dormindo você tem que estar cultuando a Deus, né? Então, assim, na verdade, o culto a Deus ele é contínuo, né? Assim que nem o Pedro falou, não é a questão de quantas vezes você vai na igreja, é a questão da sua vida, né? Então, assim, você cultua a Deus da hora que você acorda até a hora que você acorda. Tem eu gosto muito, eu vou até citar o nome dele porque eu acho que não tem problema, o Hernandes Dias Lopes, ele estava um dia sendo entrevistado e perguntaram para ele, a última pergunta da entrevista foi, como que você faz o seu devocional, né? Você tira um tempo para ler, para orar? E ele falou assim, minha vida é muito corrida, né? Eu pego tal quantidade de aviões por semana, tenho tais compromissos todos os dias, então o meu devocional, ele começa da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, como o Rafa acabou de dizer, né? Realmente, eu acho que é um pouco difícil para a gente, principalmente nos dias de hoje, entender essa conexão entre louvar, adorar, glorificar a Deus e todo o resto que a gente faz, né? É um pouco difícil a gente unir essas duas coisas. E por isso que a gente tenta setorizar, né? A gente pensa, de tal hora de domingo até tal hora, nesse momento eu vou pôr a minha melhor roupa, vou para a igreja e dali eu tô cultuando a Deus. Mas o resto é trabalho, o resto é estudo, o resto é relacionamento social. Eu acho que é um pouco perigoso essa separação das coisas, porque você acaba tornando o santo 2 horas da sua semana, enquanto o restante
acaba sendo aleatório, entende? Então, acho que é um pouco complicado a gente pensar em culto somente esse curto período de tempo que a gente direciona para ele. Eu não sei. É uma linha de raciocínio. Quando eu dava aula na escola dominical, quando eu era da Assembleia, eu gostava muito de tratar com o pessoal da seguinte forma. Na Assembleia, eu sentia muito isso. A gente tinha muito uma cobrança do dízimo, né? A gente não vai tratar aqui sobre estudo bíblico do dízimo. A gente pode deixar isso para um outro episódio também. Mas a gente tinha uma cobrança de você estar dando aqueles 10% do dízimo, E o que eu sempre falava com meus alunos era que eu chamava, a gente cobra tanto essa questão de dinheiro, mas será que do nosso dia, o mínimo que a gente está fazendo para Deus é dar o dízimo do nosso tempo? Não será que a gente consegue dispor ali os 10% do nosso dia para adorar a Deus, mas adorar a Deus significativamente focado naquilo, numa leitura, num louvor, ou não, a gente acaba se perdendo? Então, eu gostava de fazer essa linha de raciocínio com meus alunos, justamente porque eu sempre quis que eles pensassem, né? Refletissem se a vida deles estava sendo um espelho do que a gente poderia ser. A gente lê a Bíblia, a gente tem história, a gente vê a história dos apóstolos, a história de Paulo, de Pedro, pessoas que representaram grandes mudanças, né, para o início ali da igreja. E será que nós estamos sendo essa mudança hoje? Ou não? Porque com esse culto online, vocês concordam que a gente fica muito mais vulnerável à internet? A gente está muito mais exposto do que normalmente a gente está. Então, será que essa minha exposição na internet, ela realmente justifica que eu sou cristão? Ou tá mostrando, né, um outro lado nosso que as pessoas não conheciam? Porque a internet, você pode ser o que você quiser. Os seus podres, você não vai colocar os seus podres na internet. Mas será que nesse ambiente novo online que a gente está vivenciando, essa Matrix, vamos dizer assim, que a gente está vivenciando, a gente não pode estar se equivocando em algumas coisas? Sim. Eu acho que essa questão do mundo online, o que nós somos na rede social, eu acho que dificilmente vai refletir a imagem real, né? Porque na internet você, geralmente, né, você mostra aquilo que você tem de bom, né? As coisas que você tem de ruim, dificilmente você mostra. Algumas pessoas mostram, outras não. Mas até essa questão de como que a gente usa o nosso tempo, tem até uma passagem em Colossenses 3:23, né, que fala assim, tudo que a gente for fazer, mesmo que for para os homens, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Então, assim, nosso trabalho, assim, não, você está trabalhando, não, esse meu tempo eu não tenho tempo para Deus porque eu estou trabalhando. Não, claro que você tem tempo para Deus. Porque na Bíblia fala, assim, as coisas que você estiver fazendo, mesmo que pareça que você está fazendo para os homens, faça isso como se fosse para Deus. Então, assim, está sendo uma forma de adoração a Deus. Então, acho que a questão de como a gente usa o nosso tempo é um tempo 100% de, vamos assim dizer, de adoração a Deus. E se a gente começar a pensar isso sempre, a gente vai evitar de fazer muita coisa errada que a gente faz. Porque assim, se você está no trabalho, fala assim, não, estou dedicando esse meu trabalho, esse meu tempo aqui para Deus, não para o meu chefe. Você vai evitar em rodinha falando coisa que não deve, você vai evitar de mentir, você vai viver aquilo ali como uma forma de adoração. E quem é de verdade, vamos assim dizer, né? Como já diz a música, quem é de verdade, vai levar isso a sério. Vai realmente levar para assim, não, isso aqui é o meu momento de adoração, eu estou adorando nesse tempo, não vou evitar, vamos assim dizer, coisas externas que vão atrapalhar essa minha adoração. Claro, nós temos que estar junto com as pessoas que não conhecem a Deus, mas eu acho que nós não temos que participar, não temos que ser influenciados por essas coisas, nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Então eu acho que esse é o nosso papel onde a gente estiver. Se a gente estiver influenciando as pessoas a se achegarem a Deus, onde a gente estiver, a gente está adorando a Ele. Aí é até engraçado você estar falando dessa coisa. Eu tô vendo nesse tempo de pandemia, muita gente colocando um monte de postagem em Facebook, no Instagram, fazendo lives. Eita glória! Eita glória! Pessoas que eu nunca vi pregando, falando alguma coisa, param lá colocando o celular lá na frente deles e estão falando
tentando explanar alguma coisa. Ao mesmo tempo que a gente às vezes vê e fala assim, nossa, legal, estão falando, mas eu já ouvi muita coisa que fala assim, meu Deus do céu, por que a pessoa está falando isso, né? Tipo, muitas pessoas estão tentando ser algo que muitas vezes não são. Ou não estudaram, realmente não foram a fundo em algum tema específico e estão querendo só lançar na internet porque está virando modinha, você lança live de momento de pregação, de explanação na internet, e isso aí eu acho que está sendo muito perigoso, porque tem muita gente falando muita besteira, fazendo coisa que não deveria estar fazendo, devia estar ouvindo e não... né? A gente teve até um pastor falando bobeira na internet. Imagina as pessoas que só são membros, assim, né? Que não tem um compromisso com ovelhas, vamos dizer. Então. Você vê até postagem do tipo assim, as pessoas estão colocando, gente, se alguém tiver necessitado nesse tempo, precisando de alguma coisa, pode falar comigo que eu vou te ajudar. Mas, gente, desde antes da pandemia, sempre teve gente necessitada, gente precisando de ajuda, gente precisando de uma cesta básica, de um dinheiro, e por que a gente não estava fazendo isso antes? Então agora, nesse momento, eu quero colocar no meu Facebook que eu quero ajudar as pessoas. Então, assim, eu acho que isso tá trazendo o lado mal das pessoas, né? Porque elas não tá querendo mostrar algo que realmente não é, porque as pessoas que realmente ajudam já estavam ajudando as pessoas antes disso acontecer. Porque, essa pandemia, beleza, tem muita gente que tá perdendo emprego, mas antes disso também já tinha muito amigos seus, eu tenho certeza que se a gente olhar, tem muito amigo nosso que tá desempregado, precisando, e assim, o que a gente tá fazendo isso antes? Porque agora é o momento de a gente começar a colocar live na pregação na internet, de colocar que eu quero ajudar as pessoas, mas, cara, isso aí é que nem quando a gente coloca, né, quando algum país está passando por algum problema, a gente coloca lá, pray for, sei lá, Haiti. Fala assim, há muito tempo. Você já devia estar orando por esse país, e outra coisa, você colocar lá no seu Facebook pray for Haiti, você não está fazendo nada por eles. Não é verdade? É muito boa essas colocações aí, Rafa. Eu até estava pensando aqui, né, que duas coisas, em complemento ao que você falou. Eu não me lembro exatamente como que é a frase, mas é mais ou menos assim, né? Dizem que um dia um engraxate chegou até Martinho Lutero e perguntou para ele, como que eu faço para ser um bom cristão? E daí Martinho Lutero respondeu para ele, falou assim, engraxe os sapatos das melhores formas e cobre um preço justo. Então, eu acho que existe uma forma de ser cristão que está inerente à nossa condição social, ao nosso dia a dia, né? Como a gente já falou aqui bastante. E uma outra, só para completar o que você disse, uma outra coisa que você estava falando sobre essa questão essa chuva de conteúdos que a gente está tendo, né? De live, de publicações, textos, fotos, vídeos, etc. É que a internet ela tem esse lado bom, que ela deu voz para todo mundo, né? É um ambiente bem democrático. E ela tem um lado Exatamente. Que ela deu voz para todo mundo, inclusive gente que não fala. É justamente isso. Porque ela deu voz para quem estudou teologia e quer falar sobre os temas mais profundos da teologia. O pessoal né? Tá em casa sem fazer nada e tá querendo ficar fazendo live. O que mais tem agora, né? O pior é que essas pessoas, elas formam a opinião de outras pessoas, né? E as pessoas compartilham, elas gostam do que elas ouvem sem nem saber se isso é verdade. E aí a gente entra naquela questão de novo que você também já tinha dito, Rafa, que é necessário a gente ter domínio sobre a nossa consciência, né? Aquilo que a gente ouve, a gente tem que buscar ler sobre o tema, estudar sobre o tema. A gente não pode só ficar aceitando que as outras pessoas depositem na nossa mente as verdades delas sem saber se realmente isso está de acordo com a Bíblia ou de acordo com o que quer que seja. Se for relacionado ao evangelho, tem que estar de acordo com a Bíblia. Se for relacionado à biologia, tem que estar de acordo com o que a ciência diz. A gente não pode ficar... É que a internet é muito rápida, né? Então, quando a pessoa recebe um conteúdo que ela gosta e compartilha aquilo, e as outras pessoas também vão gostando, vão compartilhando, vem aquele boom de crescimento. Que, claro que ele já era uma pessoa mais conhecida, com certeza, mas, por exemplo, o pastor David Leonardo, ele teve esse boom de crescimento também justamente por compartilhamento das mensagens dele, né? E não estou dizendo aqui se ele é certo ou errado, ainda não chegou esse momento pra gente aqui nesse podcast, mas estou dizendo, não pretendo. Eu acho que ele vai chegar, né? Isso eu não pretendo, só deixo para fazer no Twitter. De fato, né? De fato. Mas a
a velocidade de compartilhamento é muito rápido, né? Então, as pessoas gostou de um vídeo, ela compartilha para o outro que ela gostou. Se a pessoa gostou daquela mensagem, ela vai compartilhar. E geralmente, essas mensagens que elas gostam e compartilham, você pode ver que são mensagens que massageiam o ego da pessoa, mas nunca são palavras que vão de confronto ao estado pecador do ser humano. Sim. Sim, mas isso é verdade. É uma questão polêmica, mas é um fato, né? As pessoas, elas têm essa tendência de compartilhar aquilo que faz bem para elas, né? Elas nunca vão compartilhar ali um ensinamento que vai fazer com que ela pense, poxa vida, eu sou um pecador. Um mané mesmo, né? Pra não usar outras palavras. Eu sou um B. Ela vai compartilhar aquilo que você é o ouro raro de Ofir. É demais, você é top. É aquele é o coach, tipo né? de pregação. É a pregação de coach, isso mesmo. Pregação de coach. A gente tinha Não, e isso é o que mais tá complicado hoje em dia. Eu percebo que a maioria das coisas que estão sendo compartilhadas nessa quarentena são esses tipos de pregação de coach. De que, não, você vai vencer, isso aqui vai passar, você vai estar flutuando quando tudo isso aqui, não sei o que lá. Então, assim, você vê que a maioria das pregações desse momento está sendo desse tipo de massageamento de ego, de você fugir da realidade. Porque, a realidade tá aí, tá uma zona, e, cara, pode vir a pregação de mais linda do mundo, a gente tá vivendo essa realidade que, cara, pode atingir qualquer um. E desculpa, eu acho que essa que você falou realmente dessa mensagem, né, dos coaches que tá aparecendo muito, e outra coisa boa também que tá acontecendo, e não sei se você reparou, todos esses pregadores aí, esses caras que tinham fazer esses cultos de campanha de cura, libertação, de gritação, esses caras sumiram. Você não tá vendo mais ninguém, os que tinham poder de cura não tá curando ninguém, né? Eu acho que isso vai ajudar, sabe, num filtro. Eu acho que isso vai filtrar muita coisa. As pessoas vão começar a filtrar mais, a igreja vai começar a ter essa visão também. Eu acredito que, da mesma forma que essa quarentena vai mudar o mundo lá fora, que é um ponto até que a gente conversa aqui em casa com a minha esposa, essa questão do home office, acho que vai crescer muito mais depois disso. Eu acho que também a igreja, depois dessa quarentena, vai valorizar muito mais a comunhão entre ela. A gente vai ter mais vontade de ir para a igreja e de participar de pequenos grupos ou de células, né? Cada denominação tem o seu nome. Porque, assim, quantas vezes a gente já não faltou num culto porque a gente estava cansado, né? De alguma coisa, ou estava com muito sono naquele dia. Eu acho que depois disso a gente vai valorizar muito mais essa comunhão de estar perto dos nossos entes queridos e de estar perto também da nossa igreja. Tinha outro subtema aqui pra gente bater, mas eu nem vou colocar ele porque a gente já falou, que era questões de problemas do culto. A gente acabou já conversando, a gente já tratou disso. Já. Então, para a gente poder começar a finalizar aqui, fechar um pouco esse tema, qual que é a mensagem aí que vocês têm para os ouvintes aí de esperança, para eles poderem ter fé em Cristo aí e continuar levando a vida e continuar levando esse isolamento, né? Para a gente não criar um caos aí no nosso sistema de saúde. Então, cara, é que assim, essa é a primeira pandemia, essa é a primeira fase nesse nível, nesse sentido que a nossa geração está passando, né? Mas a gente olhando para a história, a gente vê que já aconteceram coisas semelhantes e até coisas muito piores, né? A peste negra mesmo dizem que matou... Não tinha muitas estatísticas precisas naquela época, mas se falam em milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Assim como a gripe espanhola também, enfim. E outras coisas ainda mais antigas, teve a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, teve uma série de coisas, né? Que a humanidade passou e ela sobreviveu até chegar em nós, né? E existe sempre esse questionamento, né? Do ser humano. Igual o Chapolin fala, e agora? Quem poderá nos defender, né? Eu! Porque a gente é muito frágil, né, cara? A gente fica pensando. Às vezes a gente ouve essas pregações de coach que fica falando, vai lá, você consegue, você é demais, você é top. Mas, cara, se tiver uma veinha no nosso cérebro que der uma falhada, a gente morre. A gente fica igual uma cama. A gente é muito frágil. Tanto individualmente, né, como coletivamente. A gente percebe isso, o indivíduo tem, assim, os seus problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico,
E falando da sociedade, a gente pega essas pandemias, essas pestes, essas guerras mundiais, enfim. A história mostra que a gente é muito fraco, que a gente é muito falho, desde lá de Adão e Eva, que a gente não conseguiu resistir à tentação de comer uma fruta, sendo que a gente poderia comer todas as outras, né? Então essa pregação de coach, para mim, ela é uma... Besteira. Não vamos ficar falando... uma besteira, uma baboseira. Porque você fica inflando um ego que não deve nem existir. Porque a gente é fraco, a gente é falho, e a pregação que a gente tem que ter em mente, pelo menos do meu ponto de vista, é aquela de Paulo, né? Que ele fica clamando, Deus, tipo, tira esse espinho da minha carne. E daí, no final, ele entende que o espinho na carne é justamente aquilo que mostra a glória de Deus sobre a vida dele, né? Porque quando ele se faz, ele se entende de fraco, ele percebe a sua fraqueza, é que Deus consegue... Exatamente, pensa da mesma forma. A sua misericórdia, a sua graça. Então... Respondendo à pergunta do Chapolin, né, e agora quem poderá nos defender, eu gosto bastante da frase do Dostoiévski, que ele fala, né, em um dos livros dele, que ele fala que dentro do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus, e eu acho que o Pascal também fala a mesma coisa, ele fala que, mais ou menos parecido, que dentro de cada homem existe um buraco que é exatamente do formato de Deus. Eu acredito que Deus é a resposta para esse questionamento de quem pode nos defender, de quem pode nos livrar dos nossos dilemas, sejam eles pessoais ou coletivos. Deus é a resposta, e não é a resposta de que vai nos livrar apenas, é a resposta de que mesmo que a gente esteja passando, a gente não está sozinho, né? Assim como foi lá com Mesaque, Sadraque e Abidnego, que foram jogados na fornalha, foram jogados 3 homens e o rei lá, quando olhou para dentro, viu 4, né? Que, obviamente, Deus estava com eles ali. Eu acredito que pode ser difícil, pode ser complicado essa questão da pandemia, e se não for tão difícil quanto a gente tem ouvido dizer que vai ser ou que está sendo, vai surgir outras coisas, porque a vida é assim, né? Se não surgir um problema em nível global como aconteceu agora, vai acabar surgindo um problema na nossa família, nos nossos ciclos de amizade, na nossa vida pessoal. O interessante é sempre se apegar nessa verdade, de que pode acontecer o que for, a gente tem que estar sempre entendendo que Emmanuel, né? Deus conosco, ele está sempre conosco, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. Eu penso assim, mais ou menos, nesse sentido. Eu acho que é isso daí, tem que, independente do que estiver acontecendo, entender que a gente é mané, que a gente é fraco, e que se não for Deus mesmo, a gente tá lascado. É isso aí. Eu acho que eu fecho. O Pedro falou as coisas que eu estava pensando, né? Nessa questão de nós temos que ser dependentes de Deus, né? A Bíblia fala que os planos dele é bom, perfeito e agradável. Então, assim, nós estamos no plano perfeito de Deus. Pra gente, às vezes, muita coisa pode parecer ruim, pode parecer que nossa vida está sendo muito afetada, fala assim, por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo com o mundo, está acontecendo comigo? Mas eu acho que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida realmente para Deus, entende que os planos dele é bom, perfeito e agradável, independente daquilo que eu penso, a gente vai viver em paz, independente daquilo que pode acontecer. Então, assim, eu estou em paz, por mais que esteja acontecendo muita coisa, porque nem o Pedro falou, pode atingir a nível global, a nível da minha família, a nível individual, mas se a gente entende que a nossa vida está nas mãos de Deus, as coisas acontecem no plano dele, o plano dele é bom, perfeito e agradável, não é nada mais e nada menos do que isso. Então, assim, a gente tem que, claro, nós oramos, nós pedimos para isso passar, não nos atingir aqueles que estão à nossa volta, mas nós temos que entender que nós estamos na mão dele, e os planos dele é bom, perfeito e agradável. E que a nossa vida aqui é bem passageira, né? Então, assim, aquilo que a gente está vivendo aqui, a gente vai sofrer, pode não sofrer, mas a nossa vida aqui é muito curta, né? O que vai fazer realmente que levar a uma eternidade é depois disso daqui. Então é que nem Paulo fala, né? Beleza, tô aqui, tô vivendo, mas se acontecer algum problema, uma morte, às vezes é até lucro, né, para nós que somos cristãos. Então, assim, a gente não desejando, né, o mal para tudo, mas eu acho que se a gente entende que nós estamos na mão dele e que aquilo que acontece está dentro dos planos dele, nós estamos confortáveis e temos o entendimento de quem é Cristo na nossa vida,
meu, tudo isso que está acontecendo não afeta a nossa mente, não afeta o nosso psicológico, né? Porque a gente entende que o que acontecer ou aqui, ou, ou vamos dizer, para fora daqui, tá Tudo nos está planos de debaixo do Deus, né? controle de Deus, né? A gente não existe nada que aconteça que ele não esteja olhando por cima, que ele não esteja direcionando e controlando aquilo. Então, o que eu quero deixar aí para os ouvintes é uma passagem que eu gosto muito, né? O capítulo 5 de Romanos é um capítulo que particularmente eu gosto muito. Eu até abri aqui para poder ler certinho, para não falar bobeira. Tem um versículo que diz assim, é o versículo 3, o 4, 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é isso, né? Esse momento de tribulação que a gente está passando é o que vai nos trazer esperança no dom de Deus aí, né, através da fé, para a gente poder ser entregue a Deus, a gente caminhar mais com Deus, a gente levar a nossa vida mais uma vida como um cristão de verdade, né, mais próximo ali do que a gente realmente deveria ser. Porque o nível de santidade que Deus exige da gente é um nível alto, né? A gente teria que ter ali ser o espelho de Cristo. Então, o mínimo que a gente deveria estar entregando é isso. A gente é pecador, a gente está hoje numa situação de pecadores, né, devido à queda, mas a graça de Deus que nos alcança, nos dá direcionamento através do Espírito Santo para que a gente possa levar a vida. Eu tenho certeza que essa experiência que a gente está passando, mas não somente nós, né, o mundo todo, vai trazer grandes acontecimentos que vão ser para a honra e glória do nome de Deus. Então, o que a gente tem para os ouvintes de casa é que fique calmo, tenha esperança em Deus, que tudo vai se resolver. Maravilha. Acho que a gente bateu um papo legal hoje, né? A gente conseguiu desenvolver bacana o tema. Sim, para Não, foi legal. Então, Pedro, aproveitando aí para a gente finalizar também, deixa os seus contatos aí das redes sociais. Eu vou deixar escrito aqui embaixo também na descrição do vídeo, mas fala aí no vídeo onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode ler aqueles seus textos maravilhosos, que não são textos de coach. Obrigado. Então, cara, eu tenho só o Instagram, né, atualmente, que é Augusto Correia Pedro. Tudo junto, claro, né? E vai lá, pessoal, segue o rapaz lá, que Instagram, o menino é bom, viu? Não vai massagear seu ego, não. Vai te trazer palavras boas de Cristo aí. Já tô seguindo. E você, Rafa? Manda suas redes sociais pra galera seguir. Esse Rafa, vocês não estão vendo, né? Vocês estão escutando. Mas esse moleque tem uma barba maior do que a do Noel. Quase isso. Cara, minhas redes sociais, eu não sou de ficar postando muitos textos, muitas coisas, mas segue aí, o Instagram é rafaels.mdo. E se quiser me achar no Facebook também, Rafael Oliveira, você não vai encontrar muito. É só seguir o cara que tem a barba gigante só. Lá. Com um amigo em comum. Mas eu vou deixar as redes sociais escritas aqui embaixo também. Se alguém não conseguiu entender, a pessoa vai conseguir rastrear a gente. Bom, pessoal, se vocês quiserem também estar encontrando mais material aí do Coisas de Cristão, você pode acessar o blog pensamentolivre.com.br. Lá você vai encontrar textos e reflexões aí sobre teologia, sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai trazer enriquecimento ao coração de vocês e ao conhecimento, tá? A gente tem trabalhado aí já há um bom período de anos, já trabalhando com textos para a gente poder trazer um trabalho de qualidade e simples, né? Uma leitura simples, nada de seminário, porque a gente quer que você leia e entenda o que Deus realmente é no coração de vocês. E hoje aqui com esse primeiro episódio do nosso Coisas de Cristão, que antes era no formato do YouTube e agora a gente está trazendo para o podcast. Siga-nos aí nas suas redes de podcast, a gente vai estar direto aí no Spotify, a gente vai ter também um link para pôr no YouTube. Compartilhe com seus amigos e ajude aí o nosso canal, esse canal aqui do seu podcast, a crescer bastante. Pedro, Rafa, vocês têm mais alguma coisa para falar? A gente já pode encerrar por aqui hoje. Acho que a gente... cara, eu acho que era só isso mesmo. Eu quero agradecer aqui vocês por terem eu que agradeço. Disponibilizado o tempo de vocês para essa conversa, que foi muito legal, muito agradável. Eu aprendi bastante com vocês aqui, foi muito bacana. E espero que seja o primeiro de outros que vão vir aí. Um tempinho. Tá bastante tempo sem se ver, né?
O Pedro já faz um tempinho mais que eu não vejo. O Rafa eu vejo com mais frequência, mas aí a gente é da mesma denominação, né? Mesma igreja. E com esse negócio aí de pandemia, a gente teve que se isolar um pouco. Só online só, mas logo isso vai passar. Só online. Bom, pessoal, quero agradecer a vocês dois por terem aceitado o meu convite de participar. Espero que a gente consiga fazer mais reuniões como essa, a gente debater mais assuntos assim e outros assuntos até um pouco mais profundos dentro da teologia e do conhecimento de Deus, para que a gente possa levar um conteúdo simples e enriquecedor, né, para os nossos ouvintes, tá bom? Gente, obrigado. Pessoal, muito obrigado por escutar Coisas de Cristão. Até a próxima aí. Valeu. Tchau, tchau.